A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. 1 aos Coríntios 12, verso 4 diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons espirituais são habilidades que são dadas por Deus para nós, a igreja. Deus nos dá os dons para servirmos uns aos outros. E uma igreja que não é espiritual é uma igreja artificial. Uma igreja que não manifesta os dons espirituais é uma igreja artificial, não é uma igreja espiritual. Por isso que Paulo sempre dizia assim, olha, e as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas humanas, mas no poder do Espírito Santo. Aleluias. Deus sabe de coisas da sua vida que nem você sabe. Jesus disse assim, olha, que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Mas Ele sabe de coisas também que você nem sabe, que você nem imagina. Por exemplo, esses dias, eu fui orar por uma mulher e o Espírito Santo me revelou que ela tinha um caroço e que aquele caroço dentro dela iria virar um câncer. E na hora que eu orei por ela, ela caiu sobre o poder de Deus e ela foi curada. Irmãos, entenda uma coisa, que Deus te conhece de uma forma pessoal e íntima. Deus te conhece melhor que você mesmo. Por isso que Paulo diz aos Coríntios que um dia nós iremos conhecer todas as coisas, como somos plenamente conhecidos, ou seja, ele dá o exemplo de que nós vamos conhecer tudo. Nós vamos conhecer como a gente é conhecido. Por quê? Porque nós somos plenamente conhecidos por Deus. E lembre-se que é o Espírito Santo que é responsável por distribuir cada dom, conforme a sua vontade. Mas é nossa responsabilidade desenvolver estes dons. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10, a Bíblia nos mostra os 9 dons espirituais, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. São 9 dons espirituais. Então vamos dividir eles em 3 categorias. São 3 categorias e cada categoria existe 3 dons. O primeiro é dons relacionados à fala, dons da fala. A segunda é dons de revelação e a terceira, dons de poder. Primeira categoria, dons relacionados à fala, dons da fala, variedades de línguas, interpretação de línguas e profecia. Segunda categoria, dons de revelação, que é a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E a terceira categoria é dons de poder, que é o dom da fé, dom de cura e operação de maravilhas. Irmãos, isso é apenas uma forma de organizar para que você entenda quais são os 9 dons espirituais. E se Deus permitir, eu estarei falando de pouco a pouco de cada um desses dons. Amém? Os dons, irmãos, eles não cessaram com os apóstolos. Os dons continuam, porque o Espírito Santo ainda está na terra e ele que distribui os dons. Os dons são essencial para a vida da igreja, porque uma igreja que não é espiritual é uma igreja artificial. Porque os dons do Espírito é o gerador de energia de uma igreja. Irmãos, tem certos dons que você precisa ter cuidado ao se mover nesses dons. Cuidado para não criar altas expectativas. Irmão, cuidado, por quê? Porque quando nós nos movemos por meio de expectativas, muitas das vezes nós não percebemos a maneira simples que Deus está se movendo. Por exemplo, lembra de Naamã? Quando ele vai para Israel, por quê? Porque ele ouviu dizer que Eliseu poderia ser um instrumento de cura para ele. E quando ele chega então na casa de Eliseu, Eliseu nem vai atender ele, nem vai até lá no portão receber ele. Apenas manda o menino dar o recado dizendo, olha, vai até o Jordão e dá 7 mergulhos e você será curado. Irmãos, Naamã ficou inconformado com isso.
Naamã ficou inconformado com essa resposta. Por quê? Porque ele havia criado uma expectativa. E ele dizia assim, eu achava. Viu, irmãos? Cuidado com o que você acha. Aí Naamã diz assim, eu achava que o homem de Deus viria e colocaria a mão sobre mim e invocaria o seu Deus. Por quê? Porque ele já tinha um filme na sua cabeça de como as coisas iam ser. Mas o profeta apenas manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Cuidado, irmãos, com as expectativas que você cria na sua cabeça. Porque muitas das vezes Deus vai fazer de forma simples. Mas muitas das vezes você cria tanta coisa na sua cabeça. Não, Deus tem que agir assim, Deus tem que fazer assim. E às vezes não acontece como você imagina. Às vezes não acontece conforme a sua expectativa. Você acaba se frustrando. Ou você acaba enterrando o dom. Não, irmão. Deixa Deus agir, deixa Deus conduzir. A maioria das vezes Deus vai se mover de forma simples. Você apenas tem que estar atento à voz do Espírito Santo. E Naamã estava com uma expectativa muito grande, mas o profeta nem o recebeu. E Naamã, naquele momento, ele quis ir embora. Mas entenda, irmãos, Naamã não veio de um outro bairro. Naamã não veio da cidade vizinha. Naamã veio de outro país. E naquela época, a locomoção e o transporte não é como o nosso dia. A locomoção e o transporte não é como o nosso dia de hoje. Agora imagina os criados. Eles devem ter pensado, nossa, nós fizemos toda essa viagem para nada. Aí quando Naamã diz, vamos voltar embora, aí um deles diz assim, meu senhor, se o homem de Deus te pedisse algo difícil para fazer, o senhor não faria? Aí Naamã, é claro que eu faria, se fosse algo difícil eu faria. Mas em vez disso ele quer que eu mergulhe nas águas, mas isso é fácil, meu senhor? É claro que é fácil, então por que não faz aquilo que é fácil? E naquele instante Naamã entendeu isso. E ele disse, é verdade, eu vou fazer. Ele decidiu então fazer a coisa simples. E funcionou. E ele foi curado, ele recebeu a sua cura. Irmãos, tem muita gente desistindo ou abortando o sobrenatural de Deus. Porque na cabeça dele tudo que tinha que ser mais mirabolante e mais complexo do que deveria ser. Irmãos, Deus tem manifestações espetaculares. Mas isso é exceção. Não vai acontecer todas as vezes, nem o tempo todo. Lembra de Elias? Elias estava na caverna. Então veio o terremoto, veio o fogo, o vento forte. E a Bíblia vai dizer que Deus não estava em nada daquilo. E de vez em quando, Deus pode vir dessa forma. Mas ele não vem somente dessa forma. E a Bíblia diz então que veio um som suave e tranquilo. E Elias reconheceu que era Deus. Irmãos, e eu vejo que isso, na maioria das vezes, é um problema para a maioria dos cristãos. Por quê? Porque eles mistificam demais a operação dos dons. Irmãos, a manifestação do Espírito Santo é simples. A maioria das vezes Deus vai manifestar de forma simples, mais profunda. A maioria das vezes Deus vai se manifestar de forma simples, mais profundas. Ninguém começa a correr antes de andar. Você vai dando um passo de cada vez, até que um dia você já começa a correr. É assim com os dons, compreende? Com o tempo você vai aperfeiçoando o dom, mas para isso você precisa usar o dom. Irmão, como você aprende a andar de bicicleta? Andando. E mais, não adianta você ter a bicicleta e você não andar com ela. Não adianta você ter o dom e não usá-lo. Porque quanto mais você usá-lo, mais você exercitar o dom, melhor você ficará ao usar o dom. Melhor você manifestará o poder do dom. Então, irmãos, vamos exercitar os dons para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Por quê? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Deus seja louvado sempre. Apenas se disponha a fazer a obra de Deus e a usar os dons que Deus te deu. Irmãos, é chegado o tempo de nós termos uma comunhão com o Espírito Santo,
Paulo sabia disso, por isso que Paulo escreveu dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. Foi por isso que Jesus disse também: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Mas eu acho, irmãos, muito interessante o que aconteceu com as últimas palavras que Jesus falou quando ele estava crucificado na cruz. Quase morrendo, Jesus estava ali, e quem estava com ele? Apenas Maria e João. Então Jesus olha para Maria e diz assim: mulher, aí está o seu filho. Ele olha para João e diz: João, aí está sua mãe. Irmãos, e é isso. É isso que os católicos não entendem. Os católicos não entendem essa revelação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Maria é mãe de Jesus? Sim, Maria é mãe de Jesus. Mas Maria é mãe de Deus? Não. Maria não é mãe de Deus. Maria foi apenas mãe de Jesus. Maria apenas gerou Jesus, o Jesus 100% homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus deixou toda a sua glória, o seu poder e veio aqui em carne. Como homem, quando Jesus estava na terra, ele mesmo disse que o Filho do Homem veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Ou seja, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi 100% homem. Então Maria foi mãe de Jesus 100% homem. Durante 33 anos e meio, Maria foi mãe de Jesus 100% homem. E Jesus deixou isso bem claro quando Jesus olhou para ela e diz assim: mulher, ele não disse mãe, ele disse mulher. Mulher, aí está o seu filho. Por quê? Porque a partir daquele momento ela não seria mais mãe dele. Porque a partir daquele momento ele ia voltar para o seu estado original de ser 100% Deus. Ele estava morrendo. Por isso que ele disse: mulher, aí está o seu filho. Porque a partir daquele momento ele ia se tornar 100% Deus. Aleluias. Por isso que nós não oramos para Maria, por isso que nós não rezamos para Maria, porque Maria nunca foi e nunca vai ser mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus 100% homem durante 33 anos, mas Maria não é mãe de Deus. Aleluias. Ei, irmão, é Jesus, irmãos, por isso que ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque ele veio aqui e se fez homem para nos salvar, para nos reconectar novamente para com o Pai. Aleluia. E depois que ele ressuscitou, foi-lhe dado todo o poder que existe nos céus e na terra. Jesus, irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não nos deixou órfãos, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que vai te ensinar a usar os dons. É o Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas. Então, nessa hora, venha ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Busque conhecer mais o Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Ele vai te guiar, ele vai te conduzir. Aleluias. E lembrando que é o Espírito Santo que é responsável por distribuir cada dom, conforme a vontade dele. Mas é nossa responsabilidade desenvolver os dons. E isso, com certeza, irmãos, não é uma tarefa fácil. Requer muita renúncia, muita oração, muitos jejuns. Mas lembre-se, vale a pena. Vale a pena. Porque Deus nos fez uma promessa dizendo que aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que nunca jamais subiu no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nessa última hora, venha usar os dons. Não queira chegar diante de Deus com as mãos vazias. Os dons são ferramentas que Deus te dá para ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Então, use os dons para ajudar, para ministrar e para manifestar o poder de Deus. Hoje falaremos sobre 2 dons espirituais, o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento, como funciona cada um deles e como opera cada um deles. 1 aos Coríntios 12, versículos 7 e 8. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra do conhecimento. E vale lembrar que
que o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento são dons sobrenaturais. Não são dons que você consegue adquirir através de leitura ou de estudo, não. São dons sobrenaturais. E como um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, Deus, ele nunca revela tudo o que ele sabe. Deus simplesmente dá uma palavra, um fragmento daquilo que ele sabe. E a palavra do conhecimento é o quê? É apenas uma parte fragmentada do conhecimento de Deus. Assim acontece também com o dom da palavra de sabedoria. É uma parte fragmentada da sabedoria de Deus, que Deus disponibiliza. E por quê? Porque Deus tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, mas porém, ele só revela uma parte disso aos seres humanos. Aquele tanto que ele quer que a pessoa saiba em determinado momento. É isso que Deus vai revelar, fragmentos do conhecimento ou fragmentos da sabedoria dele. E a sabedoria e o conhecimento são sabedoria e conhecimento divinos, que vem de Deus, da parte de Deus. Não é algo que você possa estudar ou que você possa aprender com a sua mente humana. É algo divino. São dons espirituais, dons da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento. Mas eu quero que vocês compreendam algo. Existe dois tipos de sabedoria. Existe aquela sabedoria que você pode pedir a Deus e existe o dom da palavra de sabedoria. Aquela sabedoria que você pode pedir a Deus, como a Bíblia diz, lá em Tiago 1, verso 5, que diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe é concedida. E a Bíblia diz também que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, essa é uma sabedoria que você pode pedir a Deus, que Deus vai te conceder, diferente do dom da palavra de sabedoria. Ou seja, essa sabedoria que você pode pedir a Deus, que Tiago escreveu dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas essa é uma sabedoria geral. Para quê? Para lidar com os negócios da vida. Ela é concedida a todos aqueles que pedir. Por quê? Porque é uma sabedoria para você lidar com os negócios da vida e saber também como se comportar como cristão. Essa é uma sabedoria diferente do dom da palavra de sabedoria. É uma sabedoria que, se todos pedir, qualquer um que pedir, vai ser concedido. Então, peça essa sabedoria para Deus. Já o dom da palavra de sabedoria é diferente. Por quê? Porque é um dom sobrenatural. É um dom que há uma manifestação sobrenatural. E isso é diferente. Como Paulo disse lá em Coríntios 12, verso 8, que a um é dado o dom da palavra de sabedoria. Ou seja, é dado a um, não a todos. Ainda assim, ele declara que os dons espirituais são distribuídos conforme o Espírito Santo quer. Agora vamos falar sobre dom da palavra do conhecimento versus dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra de conhecimento é uma revelação que Deus dá a respeito do passado ou do presente. Já o dom da palavra de sabedoria é uma revelação do propósito de Deus sobre o futuro. Entenda a diferença sobre esses dois dons, dom da palavra do conhecimento e dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra do conhecimento sempre terá uma revelação, ou do presente ou do passado. Já o dom da palavra da sabedoria sempre terá uma revelação do futuro. E esses dois dons, dom da palavra do conhecimento e dom da palavra de sabedoria, podem operar junto. Esses dons podem operar juntos na mesma pessoa. Você pode ter esses dois dons espirituais. E eu estou explicando assim um pouco de um pouco de outro para que você entenda, mas normalmente esses dois dons sempre operam juntos. E em toda a Bíblia nós vemos vários exemplos desses dois dons funcionando juntos. Por exemplo, os profetas no Antigo Testamento, eles operavam com esses dois dons juntos, junto ainda com outro dom, que é o dom da profecia. Os profetas no Antigo Testamento não somente profetizavam a respeito de coisas do presente, que é a operação do dom da palavra de conhecimento, como também profetizavam a respeito das coisas do futuro, que é a operação do dom da palavra de sabedoria. E as suas profecias também
previam eventos de futuro próximos, como previam também eventos de futuros distantes, inclusive a nova aliança e o Messias vindouro. Por exemplo, a profecia pode ser o veículo que esses dois dons pode fluir. Porque o profeta no Antigo Testamento, ele tinha que ter esses dois dons para ter o cargo de profeta. O profeta, ele fazia revelações tanto do presente como do futuro. Mas entenda que o simples dom de profecia não inclui em si elementos de prever futuro. Mas às vezes uma palavra de sabedoria é transmitida pelo veículo da profecia. Mas não é a profecia, é só uma palavra de sabedoria. Em outras palavras, a profecia pode apenas ser um veículo pelo qual a palavra de sabedoria vem. Mas nem sempre as pessoas terão esses três dons manifestos junto. Na realidade, normalmente, quem tem esses três dons manifestos juntos, que é o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria e profecia, normalmente essa pessoa tem um ministério profético, para que esses três dons possam estar operando juntos. Senão, normalmente alguém terá só apenas o dom de profecia, e é um caso ou outro, quando Deus assim quiser ou permitir, uma palavra de conhecimento será transmitida através da profecia. Compreendes? Vale lembrar também que a palavra de sabedoria, ela pode vir através de visões ou sonhos. Por exemplo, José recebeu uma palavra de sabedoria através de um sonho que lhe revelou os propósitos de Deus para o seu futuro. Assim também os profetas do Antigo Testamento. Eles profetizavam sobre o futuro de Israel e até mesmo coisas que estão para serem cumpridas. E eles fizeram isso mediante a palavra de sabedoria. Por quê? Porque o dom da palavra de sabedoria prediz eventos futuros. Mais um exemplo na Bíblia desses dois dons operando junto, que é o dom da palavra de sabedoria com o dom da palavra de conhecimento. Quando Deus fala para o profeta Ananias, vai até a rua chamada direita, entra na casa de Judas e pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. E quando você encontrar este homem, Ananias, ore por ele, porque para mim ele é um vaso escolhido. Para quê? Para levar o meu nome aos gentios, aos reis e perante os filhos de Israel, e quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Já aqui nós vemos a palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento operando juntos. Pela palavra de sabedoria, Deus revelou o seu propósito para a vida de Saulo de Tarso. E pela palavra do conhecimento, Deus revelou fatos específicos, como o nome da rua, de quem era a casa que o profeta Ananias encontraria Saulo de Tarso. E Deus até mesmo contou a Ananias que Saulo estava orando e jejuando. Tudo isso era conhecimentos de fatos no tempo presente. Mas então Ananias questionou a Deus, dizendo: mas Deus, temos ouvido que esse homem, Saulo de Tarso, tem perseguido os seus santos em toda Jerusalém. Então Deus dá uma palavra de sabedoria a Ananias, revelando então os seus propósitos futuros para a vida de Saulo de Tarso. E Deus disse para Ananias: Ananias, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis. Ou seja, essa foi uma revelação a respeito do propósito futuro de Saulo. E Saulo, então, Deus estava falando ali para Ananias que Saulo faria a obra do Senhor. Foi uma palavra de sabedoria, pois estava revelando algo sobre o futuro de Saulo. Veja bem, Deus planejava usar Saulo de Tarso, que mais para frente ele mesmo mudaria o seu nome e se chamaria de Paulo. Deus planejava usar Paulo para que ele levasse o seu nome aos reis e aos gentios. E isso é uma palavra de sabedoria. E isso aconteceu. Paulo viajou por todas as partes, levando e pregando a palavra de Deus, assim como foi dito a Ananias, através da palavra de sabedoria. Então, relembrando, primeiro, o dom da palavra do conhecimento diz respeito a revelações do presente e do passado. Já o dom da palavra de sabedoria diz respeito a propósitos de Deus sobre o futuro. Então, lembre-se que esses dois dons espirituais são dados por Deus. Mas lembrando de algo muito importante sobre a palavra do dom de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela pode ser condicional.
Um exemplo que a palavra de sabedoria pode ser condicional, no exemplo do rei Ezequias. O profeta Isaías chegou diante do rei Ezequias e liberou uma palavra de sabedoria, de algo que iria acontecer, e disse assim: ó rei, coloque em ordem a tua casa, porque tu morrerás. E a Bíblia diz então que o rei orou, e Deus ouviu a sua oração. Então foi liberada outra palavra de sabedoria, através do profeta Isaías. Isaías voltou lá e entregou outra palavra de sabedoria, dizendo assim: rei, Deus ouviu a sua oração e acrescentou mais 15 anos de vida. Em outras palavras, a palavra de sabedoria liberada a primeira vez pelo profeta Isaías só não aconteceu porque o rei se arrependeu e orou e clamou a Deus. Então Deus novamente deu outra palavra de sabedoria para o profeta, dizendo que o rei viveria mais 15 anos. Ou seja, a palavra de sabedoria, que é sobre o futuro, sempre é condicional, podendo então mudar. Ou seja, o rei Ezequias se arrependeu e Deus deu outra palavra. Mas se o rei não tivesse se arrependido, a primeira palavra de sabedoria sobre o futuro do rei teria se cumprido, o rei teria morrido. As palavras sobre o futuro das pessoas sempre são condicionais, para o bem ou para o mal, dependendo das atitudes e das escolhas das pessoas. Por quê? Porque Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a nada. Nós temos o livre arbítrio, direito de escolher. E naquele momento, quando o rei recebeu aquela palavra dura da parte do profeta sobre o seu futuro, que ele iria morrer, ele fez o quê? Ele orou, ele clamou a Deus. Então Deus novamente deu-lhe outra palavra dizendo que ele teria mais 15 anos de vida. Mas se ele não tivesse feito nada, a palavra teria se cumprido, ele teria morrido. Por isso que eu digo que quando é uma palavra liberada para uma pessoa sobre o futuro, a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher fazer ou não fazer. Por exemplo, outro exemplo, se Deus revelou que ele tem uma obra na sua vida, assim como ele revelou que ele tinha uma obra na vida de Paulo, cabe à pessoa se colocar na posição, para que então o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida. Lembre-se de uma coisa, Deus faz aquilo que é impossível, mas o possível você terá que fazer. A pessoa precisa se colocar na posição, precisa se colocar diante do propósito de Deus, para que o propósito de Deus venha se realizar na sua vida. Não fique aí sentado de braços cruzados dizendo: Deus me fez uma promessa, a promessa vai se cumprir. Não. Irmãos, nada cai do céu, a única coisa que cai do céu é chuva. O restante você tem que fazer a sua parte. Então Deus fará acontecer. Amém? Então vamos relembrar para terminar. A palavra de sabedoria sempre diz algo do que vai acontecer sobre o futuro. Já a palavra do conhecimento diz algo a respeito do presente ou do passado. E Deus, irmãos, na sua sabedoria e no seu conhecimento divino, sabe tudo a respeito do passado, presente e futuro. Por quê? Porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas porém, ele transmite fragmentos da sua sabedoria e do seu conhecimento através dos dons espirituais, que é o dom da palavra do conhecimento e o dom da palavra de sabedoria. Entenda algo muito importante. Eu estou falando aqui do dom da palavra de sabedoria, diferente do dom de sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Eu estou aqui explicando sobre o dom da palavra de sabedoria, que é um dos 9 dons espirituais que está lá em 1 Coríntios 12, versículo 8. Amém? Nós vamos falar sobre o dom da fé, o poderoso dom da fé. Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. O dom da fé. O dom da fé é um combustível para os outros dons. O dom da fé é um combustível para os outros dons. E quanto maior for a sua fé, mais sensibilidade espiritual você terá para fluir nos dons. O dom da fé é um dom sobrenatural, que você não precisa ver, que você não precisa tocar, porque a fé é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. O dom da fé é um dom que você exerce, mesmo não vendo possibilidade nenhuma que algo aconteça. Isso é a certeza que vai acontecer, mesmo você não vendo. Esse é o dom da fé. Mas compreenda algo. O dom da fé é diferente de ter fé.
Porque para ter fé, a Bíblia diz assim, que Deus deu uma medida de fé a cada um. A Bíblia diz que todos têm uma medida de fé. E essa medida de fé é uma fé comum. E essa fé comum, ela vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé, ela vem por ouvir pregações, testemunhos. E essa medida de fé, então, ela vai sendo aumentada. E essa fé comum é aquela que a Bíblia diz assim, que por meio dela nós somos salvos, que por meio dela nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. É pela fé, pela essa fé comum, pela essa fé geral. Mas eu não estou aqui falando apenas de ter uma fé comum, uma fé geral. Eu estou falando do dom da fé. Ou seja, todos os cristãos têm fé, mas nem todos os cristãos têm o dom da fé. Tem pessoas que não têm apenas uma medida de fé, elas têm o dom da fé. E o dom da fé é crer em Deus para o impossível. O dom da fé te possibilita fazer coisas impossíveis no nome de Jesus. Fazer parar de chover, fazer fogo cair do céu. E mais, o dom da fé é o dom do sobrenatural. O dom da fé é o dom do sobrenatural. A pessoa que tem o dom da fé é aquela pessoa que ela nunca vai murmurar de nada, porque ela tem fé. E ela tem fé e ela acredita que na hora certa vai acontecer. É uma fé fora do comum. Não é aquela fé que você olha para uma pessoa e diz assim, nossa, que linda a fé daquela pessoa. Não é dessa fé que eu estou falando. Eu estou falando não estou falando apenas de uma medida de fé, eu estou falando do dom da fé. O dom da fé é aquele que a pessoa acredita que se ela orar, o morto pode ressuscitar. E a prova que ela tem o dom da fé é que o morto ressuscita. Por exemplo, Paulo, ele tinha o dom da fé. Ele orou e Eutico ressuscitou. O dom da fé é uma fé fora do comum. O dom da fé não é apenas crer, mas saber que vai acontecer, que o impossível vai acontecer. E o impossível acontece. E lembrando que o dom da fé, assim como os outros dons, conforme você for exercitando, você vai o aperfeiçoando. E o dom da fé é essencial para você acessar o sobrenatural de Deus. O dom da fé é um dom muito importante. E se você quer ser usado poderosamente por Deus, comece a buscar por esse dom. Por quê? Porque quem tem o dom da fé é ousado, é corajoso. Eu sei que hoje em dia as pessoas costumam criticar Pedro por ter afundado nas águas. Mas pelo menos ele foi o único que teve coragem e fé para andar sobre as águas com Jesus. Mas é mais fácil falar que ele afundou, sendo que muitas das vezes nós não temos a mesma coragem que ele teve de andar sobre as águas. Mas o dom da fé, esse dom da fé você precisa desenvolvê-lo. Por quê? Porque assim como os outros dons, você vai subindo os níveis. E Pedro foi subindo os níveis desse dom, foi aperfeiçoando o dom da fé, ao ponto que chegou um momento que até a sombra dele curava os doentes. Pedro andava num nível de fé tão alto que até a sombra dele curava as pessoas, curava os doentes. Pedro tinha o dom da fé. E ele disse certa feita assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Aleluias. E não é simplesmente ter fé, é ter o dom da fé. Então busque, comece a buscar por esse dom. Esse dom ele é a base, o fundamento para os outros dons, o dom da fé. Jesus, certa feita, olhou para o leproso, e o leproso olhou para Jesus e diz assim, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus olhou para ele e disse, eu quero, seja limpo. Jesus não disse, olha, talvez, se for da vontade de Deus, não. Jesus não disse isso. Jesus simplesmente olhou e disse, eu quero ser limpo. E ele ficou limpo e ele ficou curado. Quando Jesus chega na casa da menina, a menina já estava morta e ele disse o quê? Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina ressuscitou. Ei, o dom da fé não duvida. O dom da fé acredita e as coisas acontecem.
uma coragem entra dentro de você e o dom da fé é ativado. E se você já recebeu o dom da fé, mas hoje ele ainda é pequeno, como eu disse, conforme você for usando ele, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E lembrando que o dom da fé também está na categoria dos dons de poder. Quais são os dons de poder? O dom da fé, os dons de curar e dons de operação de maravilhas. E esses dons normalmente eles cooperam entre si. Mas vale lembrar que todos os dons espirituais operam pela fé. Por quê? Porque tudo é necessário à fé. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, ao que tem fé. Então, para você exercer qualquer dom espiritual, você vai precisar de fé. E quanto maior for a sua fé, mais a manifestação dos dons espirituais vai se manifestar de uma forma sobrenatural e poderosa. Então comece hoje a buscar por esse dom. Se você não tem esse dom, comece a buscar por esse dom. Porque Jesus disse, aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Então comece hoje, comece a buscar por esse dom. Aí você me diz, irmã, como eu faço para receber o dom da fé? Comece a ter então uma comunhão, um relacionamento profundo com o doador dos dons. Quem é o doador dos dons? O Espírito Santo. Ele distribui cada dom conforme ele quer. Então comece a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Comece a ter uma conexão mais forte com o Espírito Santo. Tenha uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Por quê? Porque o justo viverá da fé. É a fé. Nós andamos por fé, não por vista. Então busque o dom da fé. A fé é tão importante que até a ciência já comprovou isso. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a fé tem impactos positivos na saúde, tanto física, emocional e psicológica das pessoas. Ou seja, ter fé pode até diminuir risco de doenças diversas como insuficiência renal, acidentes vasculares cerebral, cardiovasculares e respiratórios. Então comece hoje a exercitar a sua fé e a buscar pelo dom da fé. Por quê? Porque nós aprendemos que quando nós vivemos pela fé e andamos na direção do Senhor, obedecendo a sua voz e confiamos nele, nós andamos em fé e não por vista. Por quê? Porque o justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos praticar a fé, ter fé e buscar o dom da fé. Amém? Os dons de curar está na classe dos dons de poder. Então vamos entender como funcionam os dons de cura e como saber se eu tenho o dom de cura e muito mais. Então ouça até o final. Primeiro aos Coríntios 12, verso 9 diz assim: a outro no Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Os dons de curar. Para falar sobre os dons de curar, precisamos falar de Jesus, pois as curas ocuparam um lugar de destaque no ministério de Jesus, enquanto ele andava aqui na terra. Jesus tinha um ministério de cura, e ele também deu autoridade aos seus discípulos para curarem os enfermos. Mateus 10, verso 8. Mas qual é o propósito dos dons de curar? O propósito dos dons de curar é libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano. E quando a gente vê lá no original da Bíblia a palavra dons de curas, essa palavra dons de curas está no plural. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, que a palavra dons de curas está no plural e os outros demais dons estão no singular. Mas por que a Bíblia diz dons de curas no plural e não dom de cura? Irmãos, a Bíblia não nos mostra isso especificamente, mas é possível que quando se fala em dons de curas, é porque existem diferentes tipos de enfermidades e doença. Pois, se fosse um dom só, não curaria todos os tipos de enfermidades e doenças. Eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor o que eu estou dizendo. Há muitos anos atrás, vários pastores que tinham ministério de cura, que tinham dons de curar, eles se reuniram e começaram a conversar sobre
as curas, sobre o dom de curas. Então eles observaram algo muito interessante, muito importante. Cada um deles tinha um tipo diferente de dons de curar. Um disse assim: olha, no meu ministério de cura, vários paralíticos andam. Aí o outro dizia: já no meu ministério de cura, nenhum paralítico andou, mas porém, vários cegos enxergaram. Então o outro pastor dizia: no meu ministério de cura, nenhum cego viu, mas os surdos, todos os surdos, todas as pessoas foram curadas. Já outro dizia: no meu ministério, paralítico sempre andam, cegos sempre veem, mas nunca nenhum surdo foi curado no meu ministério de cura. Ou seja, isso significa que existem vários dons de curar. E isso por quê? Porque são dons de curar. Há vários dons de curar. Ou seja, estas são as manifestações dos dons de curar. Mas, porém, vale lembrar que no ministério de Jesus, todos os tipos de doenças e enfermidades eram curadas. Mateus 9, verso 35. Por quê? Porque Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E Jesus tinha o Espírito sobre ele sem medida. E todos os dons de cura estavam em manifestação no ministério de Jesus. Jesus tinha todos os dons de curar. Mas hoje em dia nós vemos algumas pessoas que têm dons de cura, mas não têm todos os dons de cura igual a Jesus. Agora eu quero explicar algo muito importante. Eu quero que você entenda a diferença entre dons de curar e sinais de cura através da fé. Há uma diferença entre receber a cura pelos dons de cura ou receber a cura pelos sinais da fé. E o que significa sinais da fé? Jesus explicou lá em Marcos. Ele disse assim: estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Esses expulsarão os demônios, esses falarão novas línguas, estes colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, se você crer em Jesus, esses sinais de cura te seguirá. E se você orar por alguém que tem uma enfermidade, essa pessoa será curada. Por quê? Porque estes sinais seguirão ao quem? Aos que crerem, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. As enfermidades serão curadas. Enfermidades simples. Por quê? Porque isso é um sinal de fé, um sinal que você crê em Jesus. Mas, porém, entenda a diferença para os dons de curar. Já os dons de curas são diferentes. Eles não curam apenas enfermidades simples, mas doenças graves. Os dons de cura, eles curam doenças graves, por exemplo, como doença de paralisia, de surdez, de cegueira, doenças como AIDS, câncer e tantas outras doenças gravíssimas. Nós sabemos que quem cura é Deus, mas, porém, nem todos terão dons de curar. Alguns terão apenas fé em Deus. E os sinais da fé, como a cura de enfermidades, serão manifestos. Compreende a diferença? Então, como saber se eu tenho dom de cura ou se eu tenho apenas o sinal de fé que manifesta a cura sobre a enfermidade? Como saber se eu tenho dons de curas? 3 pontos importantes. Primeiro, Deus tem que te falar que Ele deu o dom de cura para você. Ou segundo, Ele usou alguém para falar que você tem o dom de cura. E o terceiro, que vai confirmar o primeiro e o segundo ponto é: se você já orou por alguém que tem uma doença gravíssima como AIDS, câncer, surdez e por aí vai, e essa pessoa foi curada. Se essa pessoa foi curada dessa doença gravíssima, então você tem o dom de curar. Mas lembre-se, você pode ter o dom de curar, não dons de curas. Então você precisa granjear os outros dons de curar. Compreendes? Para você poder chegar ao nível de Jesus, que tinha todos os dons de curas. Amém? E uma coisa que você precisa entender, que lá em 1 Coríntios 12, versículo 28, Paulo está dizendo que Deus, Ele equipou homens e mulheres com dons espirituais, e Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres.
No final do versículo 28, Paulo diz assim: mas, porém, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são operadores de milagres, nem todos têm dons de curar. Compreendes? E vale lembrar que quem cura é Deus. Deus é quem cura, mas, porém, Deus usa cada um de acordo com o que Ele quer. Então você pode receber a sua cura através do sinal da fé que manifestará a cura, ou você também pode receber a sua cura através de alguém que tem dons de curar. Tem pessoas que têm os sinais de cura que os acompanham, já outras pessoas têm os dons de curar. Ou seja, para que você entenda melhor, os sinais são a manifestação sobrenatural do Espírito. Já os dons de curas são as operações sobrenaturais do Espírito. Compreendes a diferença? E lembre-se de algo muito importante também. As pessoas podem ser curadas diretamente crendo em Deus através da fé. Mas quando se trata de dons de curas, há uma manifestação especial através do Espírito Santo de uma pessoa para outra. Mas vale lembrar também que quando se fala sobre dons do Espírito, não operamos conforme nós queremos, mas conforme o Espírito Santo quer. Mas, no entanto, se não houver dons de curas em operações, as pessoas sempre poderão ser libertas na base da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a unção quebra o jugo, Isaías 10, verso 27. A unção está sobre a palavra de Deus, por isso que é importante o cristão conhecer a palavra de Deus, ou seja, você também pode receber a sua cura através da fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que pela fé em Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. Então, se você exercitar a sua fé de acordo com a palavra de Deus, você pode receber a sua cura. Como o apóstolo Paulo disse, que os dons existem para edificação do corpo de Cristo, ou seja, os dons existem para o bem do próximo e não para benefício próprio. Por exemplo, assim como uma árvore frutífera, pois nenhuma árvore frutífera, ela se alimenta dos seus próprios frutos. Os frutos da árvore é para benefício dos outros. As árvores frutíferas, elas não se alimentam dos seus frutos, elas se alimentam por onde? Pelas suas raízes. Então, se você se alimentar da raiz de Jessé, ou seja, se você se alimentar de Jesus, você vai produzir frutos, muitos frutos, que vai ajudar as outras pessoas. Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Amém? E para terminar, guarde isso no seu coração. Os dons espirituais existem para ajudar o próximo. É para ajudar o próximo. Amém? Um dos 9 dons espirituais, que é o dom de operação de maravilhas. 1 aos Coríntios 12, do verso 7 ao 10, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas. Dom de operação de maravilhas, ou milagres, como algumas traduções bíblicas diz. Mas o que seriam essas maravilhas, estes milagres? O que é um milagre? Milagre pode ser definido como uma intervenção sobrenatural de Deus. É uma intervenção sobrenatural no curso da natureza. Mas lembrando que todos os dons do Espírito são sobrenaturais. Todos os dons são milagrosos. Mas no uso geral da palavra milagre, todos os dons do Espírito são milagres. E não exclusivamente o dom de operação de milagres. Mas, porém, quando a operação de milagres está em manifestação, entenda que há uma intervenção divina no curso da natureza. Por exemplo, quando Elias toca nas águas com o seu manto, as águas se abrem.
E isso é uma operação de milagres em funcionamento. E quando as águas se abrem e Elias passa em seco com Eliseu, isso é uma operação do dom de milagres, pois é uma intervenção sobrenatural no curso da natureza. Já nos dons de curar, milagres acontecem frequentemente, mas não são necessariamente o dom de operação de milagres. Simplesmente são chamados de milagres da cura. Por quê? Porque tudo o que Deus faz, irmãos, é milagroso. Em certo sentido, tudo o que Deus faz é milagroso. Mas um exemplo da operação de milagres. Quando Jesus transforma água em vinho. Quando Jesus transformou água em vinho, isso é uma operação do dom de milagres. Por quê? Porque é uma intervenção sobrenatural no curso natural da natureza. É um milagre, portanto, de intervenção sobrenatural na natureza. É uma suspensão, uma interrupção no sistema da natureza, conforme a gente conhece. É uma operação operada pelo poder do Espírito Santo. Mas vamos ver alguns exemplos bíblicos do dom de operação de milagres. Alguns exemplos bíblicos do dom de operação de milagres no Velho Testamento. Por exemplo, Moisés e os israelitas. O dom de operação de milagres foi usado várias vezes para o livramento milagroso do povo de Deus. Vários milagres foram operados nesse período. Por exemplo, quando o pó da terra foi transformado em insetos, Êxodo 8, do versículo 16 ao 18, e todas as outras demais pragas que se seguiram. Isso se trata do dom de operação de milagres em funcionamento. E quando também Moisés saiu do Egito com o povo, e eles estavam em frente ao Mar Vermelho, então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor disse: Moisés, estenda a sua vara. E Moisés estendeu, e o mar foi dividido. Essa é uma operação de milagres. É uma intervenção sobrenatural no curso natural do mar. O fato é que 2 dons estavam em operação quando o Mar Vermelho foi dividido. Entenda isso. 2 dons estavam em operação quando o Mar Vermelho foi dividido. O primeiro dom era o dom de operação de milagres, que dividiu o mar. E o segundo dom, que estava em manifestação quando o Mar Vermelho foi dividido, e aquelas 3 milhões de israelitas passaram em seco, ali foi necessário o dom da fé. O dom de operação de milagres dividiu o mar, mas o que manteve o mar dividido até aquelas 3 milhões de pessoas passarem foi necessário o dom da fé. O dom da fé fez isso. Foi o dom da fé que fez o milagre com essa ação prolongada. O povo de Deus atravessou em terra seca. E o inimigo depois tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu, pois as águas se fecharam e os egípcios se afogaram nas profundezas do mar. Então, o que dividiu o mar foi o dom de operação de milagres, mas o que manteve o mar aberto por todo aquele tempo foi o dom da fé. Esses foram alguns exemplos da operação do dom de milagres no Velho Testamento, mas há exemplos também da operação de milagres no Novo Testamento. Quando Jesus alimenta a multidão de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus alimentou e ainda sobrou 12 cestos cheios. Foi o milagre da multiplicação. Isso é uma operação no dom de milagres. E lembrando que o dom da fé normalmente opera junto com o dom da operação de milagres. Por quê? Porque o dom da fé, ele recebe o milagre. Já a operação de milagres, ele opera o milagre. Saiba de algo muito importante. A operação de milagres é para mostrar o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Lembrando que a operação de milagres é uma operação muito importante do Espírito. É o grande poder de Deus que flui através de uma pessoa. Podemos dizer que quando esse dom está em manifestação na vida de uma pessoa, o poder sobrenatural de Deus está sobre ela, habilitando-a para operar milagres sobrenaturais.
E vale lembrar também que os dons do Espírito são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, conforme Ele quer. Por exemplo, pela operação de milagres, a sombra recuou 10 graus no relógio do sol, como sinal que o rei Ezequias viveria e não morreria. Isaías 38, do versículo 1 a 8. Pela operação de milagres também, a vara de Arão foi lançada no chão e se transformou em serpente. Êxodo 7, verso 10. E pela operação de milagres, vários milagres ocorreram na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Pães foram multiplicados, azeite da viúva foi multiplicado, fogo caiu do céu quando Elias orou. Tudo isso é o dom de operação de milagres. E eu termino dizendo que o dom de operação de milagres é também para os nossos dias. Os dons de operação de maravilhas ou de milagres, como você queira chamar, é para o nosso dia, assim como os outros 8 dons espirituais. Os 9 dons do Espírito estão à disposição para todos aqueles que o buscarem. Então busque pelos dons espirituais, busque pelos dons do Espírito Santo. Mas não se esqueça que aquele que é muito dado, muito será cobrado. E a Bíblia diz assim: procurai, mas procurai com zelo os dons espirituais. Então deseje fortemente os dons espirituais, que os dons do Espírito Santo, eles possam se manifestar entre nós. Vamos orar e pedir a Deus pela manifestação dos dons espirituais, para que vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas e o nome do Senhor seja glorificado na terra. E mais almas venham a aceitar a Jesus, venham a reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, eu faço minhas as palavras de Abacuque que diz: Senhor, aviva a sua obra. E eu faço essa oração pedindo ao precioso Espírito Santo: aviva esse crente, encha esses crentes, os capacita, para que eles possam então usar os dons espirituais conforme o Senhor quer. Então, irmão, busque pelos dons espirituais. E quando você receber um dom espiritual, aperfeiçoe esse dom até você granjear outro dom. E assim vai, até você ter todos os dons espirituais. Mas, porém, cuidado, não enterre o seu dom, mas use o seu dom para a glória de Deus. E mais do que você ter os dons espirituais, queira ter também a comunhão com o doador dos dons. E quem é o doador dos dons? É o Espírito Santo de Deus. Queira ter comunhão com Ele. Queira ter dia após dia comunhão com o doador dos dons, o Espírito Santo de Deus. Amém? E se você tem um chamado de Deus, e se você tem um dom de Deus, assista os outros vídeos que eu já gravei sobre dons espirituais, porque às vezes você tem um dom, mas não sabe como ele funciona, como ele opera. Eu já gravei vários vídeos, já estamos terminando os vídeos sobre dons espirituais, já gravei o vídeo sobre o dom de profecia, o dom de curar, dom de palavra de sabedoria, dom de línguas e vários outros dons, o dom da fé, eu já gravei. Então assista para que você possa entender melhor como cada dom funciona, como cada dom opera, para que então você possa aperfeiçoar o seu dom, para que você possa então ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus e para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? O dom de profecia. 1 aos Coríntios 14, versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Compreenda algo muito importante. O dom de profetizar é diferente do ministério profético. O dom de profetizar fala a indivíduos, fala à igreja. Já o ministério profético fala à nação, pois nem todos que têm o dom de profecia têm o ministério de profeta. E a Bíblia nos mostra os 5 ministérios que está lá em Efésios 4:11, que diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então saiba que pelo fato do dom de profecia operar através de alguém, não faz deste alguém
um profeta, não faz dessa pessoa ter um ministério especificamente de profeta. Por quê? Porque o dom da profecia é diferente do ministério profético. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples. Um milionário tem dinheiro. E a maioria das pessoas também tem algum dinheiro. Só que o fato de a maioria das pessoas ter algum dinheiro não faz da maioria das pessoas milionárias. Esse é só um exemplo. Por quê? Porque o dom de profecia fala a pessoas. Já o ministério profético profetiza a nação. Lembra dos profetas da Bíblia? Eles diziam assim: assim diz o Senhor Israel, ouve Israel, ou seja, eles estavam profetizando para uma nação, para um país. Por quê? Porque o profeta, o ministério de profeta, ele fala, ele profetiza a nação, entregando revelações do que vai acontecer. Para que vocês compreendam melhor, vamos falar um pouco sobre o ministério profético, depois vamos falar sobre o dom de profecia. Na Bíblia a gente encontra muitos profetas. Tem o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o profeta Daniel. E cada um deles são diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, mas o ministério profético é o mesmo. Eles tinham esse ministério profético, eles eram profetas. E hoje vamos falar um pouco sobre Daniel. Daniel, ele profetiza sobre acontecimentos futuros. Ele também interpreta mensagens de Deus para os outros. Daniel foi um profeta de Deus. Ele era muito sábio, interpretava sonhos. Daniel também ficou conhecido como um homem justo que obedecia a Deus. Saiba de uma coisa, Deus não se revela aos desinteressados. Se você não tem interesse no que ele está sinalizando, você não vai ouvir o que ele está dizendo. Vou explicar melhor. Lá em Mateus 2, a Bíblia diz algo muito interessante. A Bíblia diz que os magos viram a estrela que estava anunciando o nascimento de Jesus. Só que os sacerdotes não viram. Quem viram foi os magos. Os magos seguiam a estrela. E quando eles chegaram em Belém, eles foram até o palácio do rei Herodes e começaram a perguntar: cadê o Messias? Onde está o Messias? Cadê o rei dos judeus? O rei Herodes e os sacerdotes disseram: não sabemos. Eles não sabiam, mas os magos sabiam. E eles disseram: não, mas nós vimos a estrela. Então eles saíram dali e continuaram seguindo a estrela. E eles então encontraram Jesus. Eles encontraram o menino Jesus e eles ofereceram então ouro, incenso e mirra. E o que eu acho mais interessante é que os magos sabiam. E por que os magos sabiam e os sacerdotes não sabiam? Sabe por quê? Porque lá em Daniel, lembra de Daniel? Lá em Daniel capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua e ninguém consegue revelar o sonho, o rei Nabucodonosor faz um decreto dizendo: mate todos os adivinhos, todos os magos, todos os encantadores, porque eles não conseguem revelar o meu sonho. O rei, irmãos, ele não contou o seu sonho, ele queria que os magos, os encantadores, os adivinhos revelassem o sonho que ele sonhou e ainda interpretassem os sonhos. E os magos disseram: isso é impossível. Conte-nos o sonho que nós vamos então tentar revelar. Mas o rei Nabucodonosor não. Ele queria que os magos revelassem o sonho que ele sonhou sem ele contar o sonho e ainda interpretasse. E como nenhum deles conseguiu, o rei Nabucodonosor deu um decreto: vocês vão tudo morrer. Mate todos eles. Mas, porém, quando chegou isso nos ouvidos de Daniel, Daniel disse: diga ao rei, me dar alguns dias, que o Deus dos céus vai revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Então, dias depois, Daniel foi entrando no palácio do rei. Por quê? Porque em Daniel 2, verso 22, ele mesmo diz que Deus revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E quando Daniel então chega no palácio do rei, Daniel não espera nem o rei falar. Daniel já vai dizendo: olha, rei, este foi o seu sonho, você sonhou isso e essa é a interpretação. O sonho é esse e esse é a interpretação do seu sonho. E por Daniel revelar o sonho do rei e interpretar o sonho do rei, os magos foram poupados. E sabe o que aconteceu? Aqueles magos que foram poupados, eles começaram então a se interessar pelo Deus de Daniel.
E eles começaram a se interessar tanto pelo Deus de Daniel que eles começaram a estudar e a estudar a astronomia. E eles começaram então a estudar e a estudar. E eles começaram a estudar tudo sobre o Deus de Daniel. E isso foi passando de geração em geração até o nascimento do Messias. E de tanto eles estudar, eles descobriram que o Messias seria sinalizado por uma estrela no céu. E eles então seguiram a estrela até Belém. E eles então perguntaram pelo Messias, dizendo: nós vimos a sua estrela. Aleluias. E sabe o que eu acho interessante em tudo isso? Que eles descobriram, por quê? Porque eles tiveram interesse. Os magos descobriram, mas os religiosos não. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que os magos descobriram, porque eles tiveram interesse pelo Deus de Daniel. Os magos descobriram, mas os religiosos não. Por quê? Porque Deus se revela para quem tem interesse. Ei, você pode estar na igreja durante 20 anos, mas se você não se interessa pelas coisas de Deus, por Deus, Deus nunca vai se revelar a você. Mas se um mendigo que está lá no mundo, ele se converte amanhã, e então ele começa a buscar a Deus, e ele tem interesse de conhecer Deus de verdade, tem um relacionamento profundo com Deus, Deus vai se revelar para ele. Por quê? Porque Deus se revela para quem tem interesse. Nós precisamos ter interesse por Deus, nós precisamos ser interessados pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, mas infelizmente a maioria das pessoas, o interesse delas é apenas pelas suas coisas. Tem pessoas interessadas apenas no seu ministério, na sua igreja, mas não tem interesse por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. E a minha oração nessa última hora é para que Deus venha aumentar a sua visão, para que Deus venha aumentar o seu interesse, para você buscar a Ele de todo o coração, porque nós precisamos conhecer mais a Deus, porque nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluias. Vamos falar um pouco sobre o dom de profecia. Mas para que serve a profecia? Em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Para que é a profecia? Para edificação, exortação e consolação. E mais, o que significa o espírito do profeta está sujeito ao profeta? Em 1 Coríntios 14, versículo 32. Em algumas versões diz assim: o espírito do profeta está ao controle do profeta. Então o que significa? Significa que quem está profetizando pode liberar essa palavra profética na hora que ele quiser. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Mas como eu faço para me mover no dom profético? Você precisa ter uma vida com Deus, de oração, jejum. Você precisa ouvir a voz de Deus. E o essencial é você ter discernimento espiritual. Você precisa ter discernimento espiritual para que você possa saber se a voz que está falando com você vem de Deus ou vem de você mesmo. Mas isso você só vai saber tendo um relacionamento diário com Deus e aperfeiçoando o dom. O dom de profecia, como todos os outros dons espirituais, você precisa aperfeiçoar. E já o dom de profecia, no começo, Deus vai te dar palavras simples. Por exemplo, Deus vai te direcionar até alguém e vai te dizer assim: olha, fala para ela que eu amo ela, que eu estou cuidando dela. E para você pode ser uma palavra simples, mas para a pessoa que receber essa palavra vai ter um grande impacto. Porque talvez naquele dia ela orou a Deus dizendo: Deus, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor me vê? Será que o Senhor está cuidando de mim, cuidando da minha casa? E quando você entregar essa palavra profética que Deus te direcionou até essa pessoa, dizendo que Ele ama, que Ele está cuidando, essa pessoa vai receber. Por quê? Porque ela tinha feito a oração naquele dia. E Deus começa assim, dando palavras simples. E conforme você for obedecendo a Deus e usando o dom de profecia e entregando as palavras proféticas, você vai aperfeiçoando este dom. E quando o dom de profecia estiver no nível bem elevado, você vai começar a revelar o segredo dos corações dos homens. Mas no começo é palavra simples.
E conforme você for usando os dons e obedecendo à voz de Deus, mais você vai crescendo espiritualmente, mais você vai saber se mover no dom espiritual. Quando se trata de dons do Espírito, para tê-los, nós precisamos nascer de novo e depois precisamos receber o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz ainda que o Espírito Santo que distribui os dons para cada um individualmente, como lhe apraz. 1 Coríntios 12, verso 11. E para isso, nós devemos estar no Espírito, para que os dons espirituais operem. Os dons do Espírito não operam na carne. Os dons do Espírito operam no Espírito através do Espírito. Em outras palavras, nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo para manifestar os dons espirituais. Mas infelizmente, hoje em dia, as pessoas não têm temor a Deus e saem falando qualquer coisa e falando e dizendo em nome de Deus. Quantos aqui já ouviram aquela expressão? Ah, essa profecia foi da carne. Essa profecia foi da carne. Por quê? Porque, como eu disse, nós, para entregarmos uma profecia, nós devemos estar no Espírito para que os dons do Espírito se manifestem. Aleluias. Então, para finalizar, o dom de profecia é um dom em que o seu portador transmite uma mensagem à igreja ou para alguém, pela inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque o dom da profecia tem 3 finalidades básicas, que é edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, verso 3. E se você tem o dom de profetizar, use com sabedoria, sempre direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e só fale aquilo que Deus te mandar falar. Mas hoje, infelizmente, as pessoas às vezes acabam se empolgando. Por exemplo, algum tempo atrás eu recebi uma profecia. E a profecia, no começo, era Deus. Mas de repente a pessoa que estava entregando a profecia se empolgou e começou a falar coisas que não eram mais Deus. Ou seja, irmão, se Deus te der 10 palavras, fale apenas 10 palavras. Cuidado. Cuidado com a emoção, com a empolgação. Se Deus te deu 10 palavras, fale apenas 10 palavras. Se Ele te deu 2 palavras para você entregar para alguém, entregue apenas 2 palavras. Só fale aquilo que Deus mandar você falar. E mais, irmãos, quando você receber uma palavra profética da parte de Deus, quando essa palavra for da parte de Deus, essa palavra profética pode ser a curto, a médio e a longo prazo. Ou seja, ela pode acontecer rápido, ou ela pode acontecer daqui a 1 ano, ou ela pode acontecer daqui vários anos. E algumas vezes vai depender muito também do posicionamento dessa pessoa. A partir do momento que você recebeu a palavra profética, você precisa se posicionar diante de Deus. Para quê? Para que essa palavra venha se cumprir. E então, irmãos, se Deus já liberou alguma palavra profética sobre a sua vida, apenas se posicione. Se posicione diante de Deus, para que a palavra então venha se concretizar. Por quê? Porque tem pessoas que dizem assim: ah, Deus já me falou que eu vou ser um pregador. Aí eu te pergunto, você lê a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você medita na Bíblia para pregar? Não. Então como você vai pregar se você não conhece a Bíblia? Lembre-se de uma coisa: Deus faz aquilo que é impossível, mas o possível você terá que fazer. Então se disponha a fazer a obra de Deus e use os dons espirituais que Deus te deu. Use o dom espiritual que você recebeu de Deus. E se você não tem o dom de profetizar, busque por esse dom, porque em 1 Coríntios 14, verso 1 diz assim: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Então, recapitulando e lembrando, o profeta profetiza a nação. Já o dom de profecia profetiza a indivíduos, a igreja, para quê? Para edificação, exortação e consolação. Mas vale lembrar também que todos aqueles que têm um ministério profético, que profetiza a nação, eles também possuem o dom da profecia. E possuindo o dom da profecia, eles também podem profetizar a indivíduos. Mas lembrando também que nem todos aqueles que têm o dom de profecia terá necessariamente um ministério profético.
1 aos Coríntios 14, verso 2 diz assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O falar em línguas é muito importante, visto que ele abre portas para dimensões sobrenaturais. E saiba que as variedades de línguas são as expressões vocais, mediante o Espírito Santo, em idiomas nunca aprendidos pela pessoa que fala, e não compreendidos pela pessoa que fala, e não necessariamente compreendido pelos ouvintes. Falar em línguas estranhas não tem nada a ver com a capacidade, com a mente, com o intelecto do homem. Ou seja, é um milagre vocal do Espírito Santo. Aleluias. E mais, foi por isso que Jesus disse em Marcos 16, verso 17: e estes sinais seguirão ao quem? Aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas. E essa é a língua sem interpretação que Jesus estava falando. Ela é um sinal, como Jesus disse, mas também tem as línguas com interpretação, e essa é um dom, é o dom de variedade de línguas. Entenda a diferença entre línguas sem interpretação e línguas com interpretação. Primeiro, vamos falar sobre línguas sem interpretação, que é um sinal para todos aqueles que crerem. Mateus 16, verso 17. Quem ora em línguas, ninguém entende. Por quê? Porque fala em mistérios com Deus. Essa oração de língua sem interpretação é a oração para edificação pessoal. Aí já tem a segunda língua, que é a língua com interpretação, que é o dom de variedades de línguas. Todo mundo entende. Por quê? Porque é uma edificação coletiva. 1 Coríntios 14, verso 5. E também tem o terceiro tipo de línguas, que é a língua como sinal para os incrédulos. E só quem recebe a palavra que entende. Por quê? Porque é uma edificação de terceiros. Foi o que aconteceu em Pentecostes, lá em Atos 2. Eles falaram nos idiomas dos povos que estavam em Jerusalém, e cada um entendeu em seu idioma. Isso, irmãos, é um resumo sobre os diferentes tipos de línguas. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Para que você tenha o dom de línguas, de variedade de línguas, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque em Atos, capítulo 19, a partir do verso 4, Paulo disse assim: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Aí você pode perguntar: mas pode acontecer da pessoa receber o batismo com o Espírito Santo e não falar em línguas na mesma hora? Sim, isso pode acontecer. Por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que no dia que eu estava orando na minha casa, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aquele fogo começou a me queimar por dentro. Então, de repente, veio para me falar. Só que eu travei. E eu comecei a pensar: não, deve ser coisa da minha cabeça, não vou falar não. Eu fiquei com medo e acabei não falando. E então, passou-se alguns dias, teve um congresso na igreja que eu frequentava, e então a missionária que estava pregando, no final do culto, ela veio e colocou as mãos sobre mim e disse assim: você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, apenas abre a boca e fala. Quando ela me disse isso, aquele fogo novamente veio sobre mim, meu coração começou a queimar, e então toda aquela minha dúvida, aquele meu medo saiu, e eu abri a boca e comecei a falar em línguas estranhas. E eu falo até hoje, e isso já faz mais de 10 anos. E então, sim, irmãos, você pode receber o batismo com o Espírito Santo, mas às vezes por causa do medo, da dúvida, você acaba não falando. Mas o Espírito Santo não força ninguém, porque não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então, quando você recebeu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, apenas se entregue, tenha fé.
e fale. Porque tem pessoas que assim, quando recebem o batismo com o Espírito Santo, quando aquele fogo começa a queimar ela por dentro, o seu coração começa a bater mais forte. Na mesma hora que eles recebem o batismo com o Espírito Santo, eles falam em línguas estranhas. Já outras, né, como no meu caso, que aconteceu, eu era muito jovem ainda, e eu travei, fechei a boca, em vez de abrir a boca e falar, eu fechei a boca e travei, mas graças a Deus, usou uma missionária e veio orar sobre mim, e eu então falei em línguas estranhas. Mas eu quero que você entenda a importância de você receber o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, seja ela como um sinal para edificar a si mesmo, ou seja ela como um dom para edificar os outros. E hoje também eu quero compartilhar com vocês alguns benefícios de orar em línguas, de orar no Espírito. Em Judas 1, verso 20, diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A nossa santíssima fé aqui está na pessoa de Jesus Cristo. E orando no Espírito Santo, ou seja, quem ora no Espírito Santo, ora de fato. E o que significa edificar-se a si mesmo? Significa construir algo sobre você mesmo, sobre a fé que te foi dada. Então, a melhor maneira de edificar a sua vida espiritual, a melhor maneira de edificar e levantar a sua vida espiritual é orando no Espírito Santo. Por quê? Porque quem ora no Espírito, ora em mistérios, e esses mistérios é revelado no nosso espírito, e é assim que vem a interpretação de línguas. E saiba que o dom de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, elas não se separam. É a mesma coisa de você tentar separar as cores do arco-íris. Você não consegue. Quando você vê as cores do arco-íris, você vê todas as cores, mas você não consegue discernir o início de uma cor para o fim da outra cor. Por quê? Porque elas se mesclam de uma tal forma que você não consegue separar e não consegue discernir o início de uma cor para o final da outra cor. Da mesma forma, a interpretação de línguas, a variedade de línguas, eles não se separam. E eles vão fazer parte da vida do cristão, conscientemente ou inconscientemente. E como eu sempre digo em outros vídeos, não basta você ter dons espirituais, você precisa usá-los, você precisa buscá-los. Agora deixa eu falar algo muito importante, você precisa entender um fundamento da oração em línguas. A oração em línguas, ela é um investimento a longo prazo. Quando você começa a orar em línguas, muitas das vezes você só verá o resultado muito tempo depois. Muitas das vezes não é algo imediato. E é por isso que as pessoas oram tão pouco em línguas. Por quê? Porque é uma forma de edificação. E edificar não é da noite para o dia. Você não constrói uma casa da noite para o dia. Mas saiba que quando você está orando em línguas, você está orando na perfeita vontade de Deus. Quando você ora em línguas, você ora na perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque você não está orando com seu intelecto. É o Espírito Santo que ora através de você. Por isso que Paulo disse: quem ora em espírito, ora bem. E a melhor oração que existe é a oração no Espírito Santo. Ou seja, é o próprio Deus orando através de você. Aleluias. E saiba que as orações em línguas vão te ajudar a caminhar no propósito de Deus. E se você orar meia hora, 1 hora por dia em línguas, você vai começar a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Apenas experimente orar mais em línguas. Isso vai te ajudar e te edificar muito. Isso é apenas algum dos benefícios da oração em línguas. Então, irmãos, dedique tempo orando no Espírito Santo. Isso é muito importante. E mais, a oração em línguas sempre vai nos levar a um nível de intimidade mais profundo com o Espírito Santo. A oração em línguas te leva para uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. E quando oramos em línguas, nós temos contato direto com o Espírito Santo.
Mas, irmã Daiane, e quem não ora em línguas, quem não é batizado com o Espírito Santo? Então ore normal. Ore até você receber o batismo com o Espírito Santo. Ore, ore, ore. Mas esse vídeo aqui é especificamente sobre oração em línguas. Se você não tem ainda, você não recebeu ainda, continue a busca até o Senhor te batizar. Mas hoje nós estamos falando especificamente sobre oração em línguas. Deixa eu compartilhar com você outro benefício da oração em línguas. Ela vai te ajudar nas batalhas e nas guerras espirituais, porque tem uma coisa que os demônios não suportam, é quem ora em línguas. Aleluias. E saiba que existem 5 aspectos da oração em línguas. Eu vou citar os 5 para que você entenda melhor. O primeiro é línguas dos homens e língua dos anjos, que está lá em 1 Coríntios 13, verso 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, a primeira língua é língua dos homens e língua dos anjos. Segundo, variedade de línguas. Terceiro, interpretação de línguas. Quarto, línguas para profecia. E quinto, línguas dos gemidos do Espírito. E esse quinto ponto é o nível mais alto da oração em línguas. E estes são 5 aspectos da oração no Espírito, da oração em línguas. E saiba de uma coisa muito importante, que para orar em línguas você precisa ter fé, esforço e dedicação. Por quê? Porque você tem que tirar a expectativa das palavras e sair do controle. Por quê? Porque as pessoas acham que orando no raciocínio delas, elas oram melhor. Por isso que muitas das vezes elas não oram em línguas. Porque para orar em línguas você tem que sair do controle e entregar o controle para o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo orar através de você. E isso é fé. Isso é ter fé. Você entra no quarto e diz: hoje eu vou orar 1 hora em línguas. Vou orar 1 hora em línguas estranhas sem falar nenhuma palavra em português. Eu vou orar no Espírito. E para fazer isso, irmão, você tem que ter fé. Você tem que ter fé e sair do controle e deixar o Espírito Santo controlar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Entrega o controle nas mãos dele. O Espírito Santo, ele sabe como orar. Ele ora melhor que nós. Então deixe ele orar através de você. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós muitas das vezes vamos pedir, vamos falar. Por isso, deixe Ele orar através de você, apenas ore no Espírito Santo. Aí você pode até dizer: eu oro em línguas, mas a questão é que quando eu estou orando em línguas, eu sempre falo as mesmas palavras. Como eu disse, você precisa praticar mais. Assim como uma criança que começa a aprender a falar, ela não começa falando frases inteiras, ela começa falando poucas palavras. Esse é o ponto. Então, persevere, pratique, fale mais, ore mais em línguas estranhas. E agora, deixa eu compartilhar alguns mistérios espirituais com você. Saiba que cada nova palavra que você recebe no seu espírito, você ora em novos mistérios. Lembrando que uma palavra ou uma palavrinha que você fala não quer dizer só uma palavrinha. Ela quer dizer um sentido espiritual, que pode ter um livro inteiro naquela palavrinha. Você não pode, irmãos, ficar limitando o poder de Deus pelo tamanho da palavra, ok? E às vezes na oração em línguas você repete aquela mesma palavrinha várias vezes, mas saiba que no mundo espiritual você está falando muitas coisas. E mais um princípio importante que você precisa saber: todas as vezes que você está orando em línguas e há um renovo espiritual sobre você, então novas palavras vêm. Isso é um sinal que o seu espírito começou a orar novos mistérios. E estes novos mistérios vão desenrolar e vão destravar coisas sobre a sua vida espiritual. Todas as vezes que você recebe palavras diferentes,
Na oração em línguas, novos mistérios começam a ser desenrolados através da sua vida espiritual. E para finalizar, ore em línguas. Ore mais em línguas para você ser edificado e receber novos dons espirituais, porque é orando em línguas que você vai edificar o seu espírito para você poder receber novos dons espirituais. Então não perca mais tempo, irmão. Comece hoje, comece logo a orar em línguas estranhas. Comece a orar no Espírito Santo. Amém? O dom da interpretação das línguas. Como ele funciona, como ele opera, qual é o seu propósito. Então ouça até o final para que você entenda um pouco mais sobre esse maravilhoso dom espiritual. 1 aos Coríntios 12, versículo 10 diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O dom de interpretação de línguas é um dom que vai trazer o conhecimento e o discernimento do que está sendo falado, através de outro dom, do dom de variedades de línguas. A pessoa que tem o dom de interpretação de línguas, ela interpreta o que está sendo dito. É a interpretação, não a tradução do que está sendo dito. É uma interpretação sobrenatural do dom de variedade de línguas. Ou seja, o dom de interpretação, ele pega a mensagem e descodifica através do entendimento espiritual. E esse dom interpreta o que Deus está falando através do dom de variedade de línguas. É um dom sobrenatural. E hoje em dia são poucas pessoas que possuem esse dom, pois é necessário muito discernimento espiritual para interpretar uma mensagem divina. E lembre-se, não é a tradução de línguas, é a interpretação de línguas. O dom da interpretação das línguas, esse dom, ele depende de outro dom, que é o dom de variedade de línguas, para ele operar. E ele só opera se as línguas estiverem em operação primeiro. E qual é o propósito? O propósito desse dom de interpretação das línguas é tornar o dom de variedade de línguas compreensível aos ouvintes e para que eles sejam, então, edificados. E Paulo disse assim: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios 14, verso 5. E também pode falar com o seu povo por meio do dom de profecia ou pelo dom de interpretação de línguas. Esses dois meios Deus pode usar para falar com o seu povo, pelo dom de interpretação de línguas e pelo dom de profecia. E lembrando que todos esses dons, eles operam pela fé. Mas eu quero que você entenda 3 pontos importantes sobre o dom de interpretação das línguas. O primeiro ponto, na oração particular, quando se ora em línguas, não é necessária que as línguas que nós oramos fique claro à nossa mente. Por isso que Paulo disse: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, verso 14. Então não é necessário que tudo o que eu oro em línguas fique claro para a minha mente. E aquilo que eu oro em línguas fica claro para Deus. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, verso 2. Agora, segundo ponto. Mas em algumas ocasiões, Deus, no entanto, pode desejar que nós interpretemos as nossas orações. E Paulo sugere isso em 1 Coríntios 14, versículo 3. Pelo que ele fala: aquele que ora em outras línguas, ore também para que possa interpretá-las. Então pode haver ocasiões, se for da vontade do Espírito de Deus, que saibamos o que estamos orando em línguas. Então o Espírito de Deus nos dará a interpretação.
Por exemplo, alguns começam exercitando esse dom na sua vida particular de oração. Por exemplo, alguns podem começar a orar em línguas. E quando eles percebem, no meio da oração em línguas, vem um entendimento espiritual sobre eles, do que está sendo dito através das línguas, então fica claro no seu entendimento. E a interpretação vem daquilo que está sendo dito através da oração de línguas. E aquilo que foi orado em línguas estranhas é interpretado através do dom da interpretação de línguas e a pessoa entende no seu idioma. E lembrando que quando se está orando em línguas estranhas, está falando com Deus. Mas algumas vezes Deus permite que saibamos o que estamos orando, o que estamos falando com Ele através da oração de línguas. Mas lembre-se, nem todos serão usados dessa maneira. Isso só ocorrerá se for da vontade do Senhor. É sempre se for da vontade do Senhor. Terceiro ponto, o dom de interpretação de línguas no ministério público. 1 Coríntios 14, verso 27. No caso de alguém falar em outras línguas, não fale mais do que 2 ou 3, sem que haja intérprete. Ao ministrar publicamente num culto, Paulo ensina que no máximo 2 ou 3 pessoas falem, ministrem publicamente em línguas, mas que haja intérprete. Isso subentende que não deve falar todos de uma vez, ou seja, cada um espere a sua vez para entregar a mensagem de Deus, e então assim terá uma boa ordem no culto. E quando a mensagem for direcionada à igreja, que sempre haja interpretação, para que todos então venham entender a mensagem de Deus e possam ser edificados. E lembrando de algo importante, lembrando que a Bíblia diz, aqueles que oram em línguas são ensinados a buscarem também o dom de interpretação dessas línguas. Pelo que fala em outras línguas, ore também para que possa interpretar. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo está dizendo assim, aquele que tem o dom de variedades de línguas, busque também o dom de interpretação de línguas, para que ele possa então interpretar o que ele está orando, se for algo particular, ou que ele possa interpretar o que está sendo dito quando for publicamente. Mas se todo caso a pessoa que tem um dom de variedades de línguas não tiver o dom de interpretação de línguas, e quando essa pessoa que tem um dom de variedades de línguas estiver entregando uma mensagem pública, que outra pessoa que tem o dom de interpretação de línguas venha e interprete a mensagem vinda da parte de Deus. Mas Paulo nos ensina, e ele diz, mas se você já tem o dom de variedades de línguas, busque também o dom de interpretação de línguas, porque aí você não vai precisar de outra pessoa venha interpretar, você mesmo pode interpretar a mensagem de Deus. Então, por isso que Paulo nos ensina, se você tem o dom de variedades de línguas, busque também o dom de interpretação de línguas, para que você possa interpretar a mensagem de Deus, para que as pessoas então possam ser edificadas. E se a pessoa já tem o dom de variedades de línguas e adquiriu também o dom de interpretação de línguas, essa pessoa ela começa a receber muita edificação pessoal. Então, quando Deus quiser usá-la publicamente, essa pessoa vai estar muito bem preparada, porque se ela começa a interpretar as suas próprias línguas quando ela está orando, quando Deus for usar ela publicamente, essa pessoa já vai estar muito bem preparada para entregar a mensagem de Deus. Porque dons espirituais, você precisa crescer nos dons espirituais, você precisa desenvolver os dons espirituais. Tanto o dom de variedade de línguas, tanto o dom de interpretação de línguas, como todos os outros dons. A gente precisa aperfeiçoar os dons. E para finalizar, o dom da interpretação das línguas, não o da tradução. E conforme eu já mencionei, a interpretação das línguas não é a tradução. Por exemplo, a pessoa pode falar longamente em línguas, mas aquele que for interpretar pode dar uma interpretação bem breve. A razão disso é que a interpretação é revelar sobrenaturalmente, pelo Espírito de Deus, o significado daquilo que foi dito em línguas.
é a interpretação. E a interpretação talvez não requeira tantas palavras para declarar aquilo que foi dito. Outro exemplo, alguém pode falar brevemente em línguas, mas a interpretação dessas línguas pode ser longa, ou vice-versa. Alguém pode falar longamente em línguas e a tradução pode ser breve. Então, podemos entender que esse dom é chamado de interpretação de línguas e não de tradução de línguas. É o dom de interpretar as línguas. Então, sim, você deve falar em línguas, orar em línguas. E tudo deve ser feito para a edificação pessoal ou a edificação coletiva, como Paulo disse, com ordem, para não entristecer o Espírito Santo. Então, busque o dom de variedade de línguas, busque o dom de interpretação de línguas, como Paulo sugere, para que você possa ser edificado e que você possa ser um instrumento também para edificar outras vidas. Então, nós terminamos de falar sobre os 9 dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Esse foi o último vídeo sobre dons espirituais. E se você não assistiu os outros vídeos, eu deixarei eles aqui na descrição desse vídeo, para que você possa assistir e para que você possa entender e compreender como os dons espirituais funcionam. Porque, como eu sempre digo, você só desfruta daquilo que você entende. Às vezes você tem um dom espiritual, só que você não sabe como esse dom espiritual funciona, como ele opera. Então assista os vídeos sobre dons espirituais, para que você a cada dia possa entender melhor como os dons espirituais funcionam e como você possa então desenvolver mais o dom espiritual que você tem e que você possa também granjear novos dons espirituais. E que através desses dons espirituais você possa abençoar outras vidas. Amém? Essencial na vida do cristão, precisamos buscar por esse dom, mas eu sei que muitos não falam sobre o dom do discernimento. E o dom do discernimento não é apenas o discernimento dos espíritos, mas existe outros tipos de discernimento espiritual. Por exemplo, esses dias eu estava dentro de um mercado, de repente eu olhei uma mulher que estava próxima a mim, e então Deus foi lá e ativou o dom do discernimento dentro de mim. É só quando Deus quer, quando Deus acha necessário, Ele tem me mostrado certos tipos de coisa. E nesse dia Deus ativou o dom do discernimento dentro de mim. Então, no mesmo momento, quando eu olhei para aquela mulher, o dom do discernimento foi ativado. E então eu entendi e compreendi quem era aquela mulher. Eu sabia no mesmo instante que ela era uma mulher que tinha um centro espírita, ela fazia macumba. Pelo dom do discernimento, eu pude saber daquilo. Mas olhando assim, com a visão humana, ela era apenas uma mulher normal no mercado. Mas pelo dom do discernimento, eu sabia quem era ela e o que ela fazia. Por quê? Porque o dom do discernimento é essencial. E sobre o discernimento de espíritos, outro dia também eu estava numa igreja evangélica. E então eu estava naquele culto e tinha um grupo de louvor cantando. E na mesma hora Deus ativou o dom do discernimento dentro de mim. E quando eu bati os olhos naquele grupo de louvor cantando, eu pude saber que não era o Espírito Santo que estava se movendo atrás dele, e sim demônios. E então o Espírito Santo falou comigo naquele mesmo momento: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê, irmão? Porque o dom do discernimento é essencial para você saber se aquilo provém de Deus ou se provém do engano. Jesus usou muito o dom do discernimento. Por quê? Porque os fariseus, os saduceus, sempre vinham interrogar Jesus, sempre queriam pegar Jesus de alguma maneira, fazer com que ele se perdesse ou falasse alguma coisa contrária à palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando eles vinham interrogar Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus já sabia a intenção do coração deles. Muitas das vezes a Bíblia vai dizer que Jesus conhecia o pensamento deles. Antes deles perguntarem, Jesus já conhecia a pergunta. Isso é o dom do discernimento. Irmãos, o dom de discernimento é tremendo. E quanto mais você vai subir nos degraus deste dom, mais você vai
conhecendo mistérios espirituais, e o dom do discernimento é essencial na vida, nos ajuda, até no dia a dia. Por exemplo, outro dia eu estava assim, conversando com uma pessoa, e antes da pessoa, ela disse que ia me contar uma coisa, e antes dela me contar, Deus então ativou o dom de discernimento dentro de mim, e eu sabia se ela ia falar a verdade ou ia falar mentira. Mas eu sabia disso pelo dom do discernimento. Não é que eu sei todas as coisas, não. Mas quando Deus ativa o dom do discernimento, por quê? Porque aquela pessoa queria me enganar. Mas as coisas de Deus é certa. Quando Deus está no negócio, Deus não deixa o servo dele enganado. Deus não deixa o inimigo enganar o servo dele. Por isso que o dom do discernimento é essencial, ainda mais na área de libertação. Ainda mais na área que você vai lá expulsar um demônio, porque os demônios são inteligentes. São seres que têm milhares e milhares de anos de experiência com o ser humano. Então, muitas vezes você está lá expulsando o demônio e ele finge muitas vezes que saiu, ou ele quer te enganar de alguma forma. Por isso que o dom do discernimento é essencial, tanto para expulsar os demônios, como para conviver no dia a dia, como para lidar com pessoas. Porque tem pessoas que vêm transfigurado em anjos de luz, mas na realidade elas não são luz. Elas são trevas, elas vêm para corromper a igreja de Deus, elas vêm para enganar, para destruir. Por isso que o dom do discernimento é essencial nessa última hora. E eu digo para você, buscar por esse dom. Esse foi o primeiro dom que eu pedi a Deus. Eu não pedi vários dons, na realidade até hoje eu só pedi esse dom, o dom do discernimento, para a gente entender e compreender o que é certo e o que não é certo, o que é verdadeiro, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque hoje em dia é difícil, irmãos. É difícil, o engano está se alastrando no meio da casa de Deus. O engano, as coisas malignas, falsas doutrinas, têm entrado no meio da casa de Deus. E nós precisamos usar o dom do discernimento para a gente, irmãos, não perder a salvação. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias ia aparecer doutores da lei, se possivelmente enganariam até o quê? Os escolhidos. Mas o escolhido que tem o dom do discernimento dificilmente vai ser enganado. Então, querido, é isso que eu queria compartilhar com você. Peça esse dom, busque por esse dom. Eu sei que esse não é um dos dons muito usado que as pessoas pedem para Deus, né? Como o dom da cura, o dom da profecia, o dom, né? Não, as pessoas não querem esse dom, mas esse dom é essencial na vida do cristão. O dom do discernimento. Comece a orar, comece a jejuar, comece a pedir esse dom para Deus, porque Deus quer dar para o seu povo. Mas a Bíblia diz que, infelizmente, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos da luz não querem o dom do discernimento, querem o dom da profecia, o dom da cura, que arrasta a multidão. Mas é o dom do discernimento que vai te levar para o céu. É o dom do discernimento que vai te ajudar a chegar, melhor dizendo, a chegar no céu. Precisamos ter discernimento, ainda mais nessa última hora. Já é a última hora, então precisamos nos preparar. E nada melhor como o dom do discernimento. E eu estou subindo os degraus desse dom, através da oração, através do jejum, através da renúncia, através da obediência a Deus, a gente vai subir nos degraus espirituais. Assim eu creio, como todos os outros dons. Quanto mais você se dedica para o dom, mais você aperfeiçoa o dom. E precisamos não apenas ter apenas um dom, mas granjear mais dons. Nós precisamos utilizar e a gente precisamos usar os dons que Deus nos deu. Irmãos, não enterre o dom que Deus te deu. Se você já tem um dom, peça, busque por mais dons, mas não enterre o dom que Deus te deu, porque Jesus está voltando. É tempo, é chegado o tempo da gente fazer a nossa parte. Faça a sua parte, se dedique para Deus enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Façamos a nossa parte, porque a seara é grande, mas poucos ceifeiros. E Deus está dizendo neste momento: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que nós possamos dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Tenha coragem, tenha coragem.
coragem de fazer a obra de Deus, porque para fazer a obra de Deus você precisa ter coragem. Então tenha coragem e se disponha a fazer a obra de Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo.